dia, amados irmãos. Bom dia. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Estamos mais uma manhã, café com Deus. Amém. Maravilhoso. Maravilhoso. Gostaríamos de transmitir antes que o nosso café com Deus, ele não pode ter mais que 2 irmãos. Às vezes pode chegar a 3, dependendo do espaço. 2 por causa do distanciamento. Isso é importante, o uso de máscara. Então, para nós estarmos sem máscara, nós estamos mantendo uma distância de 2 metros, quase. Mas com todo cuidado. O ambiente está arejado. Mas voltando agora à palavra, primeiro agradecemos também por todos nós participantes, os nossos irmãos que estão nos assistindo em vários cantos, não só do Brasil, né, além mar, estão assistindo na Amazônia. Sempre eles estão agradecidos por chegar para eles o Café com Deus. Amém. Esse projeto maravilhoso que Deus nos deu. Amém. E a nossa comunhão é na palavra. Sim. É isso, Daniel? Amém. Nós procuramos ruminar o alimento do dia a dia, o alimento diário. Amém. Semanal, sempre tomando algum ponto, algum dia na semana. Amém. Como nós vimos semana passada, que a porção da semana passada mostrou que Jesus foi o modelo de ter vindo à Terra e ele se apresentou fisicamente para satisfazer a Deus Pai. Ele disse: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, conforme Hebreus 10, versículo 7. E a palavra dessa semana fala sobre nós conhecermos a vontade de Deus, cumprirmos a vontade de Deus, aprendermos a servir em coordenação, nunca se sentir suficiente. Ou seja, se eu me julgo suficiente, eu estou rejeitando os membros de Cristo, logo eu estou me afastando do corpo de Cristo e não estou edificando o corpo, porque eu estarei falando de mim para as pessoas. Agora, o Espírito sela um falar que vem da comunhão do corpo de Cristo, onde todos os membros são dependentes entre si, porque não confiam em si, mas confiam no Senhor. Não é isso, Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bom dia a todos, né? Muito alegre de estar mais uma vez nesse episódio do Café com Deus. Amém. Como o nosso amado irmão Delfonso tem falado, a mensagem dessa semana, eu estou aqui com o meu aplicativo do EAV Play, e a mensagem é: a minha graça te basta. Amém. Só esse título já fala conosco. A maneira como o Senhor tem nos conduzido, irmãos, nesses últimos meses, o falar profético, como Deus tem falado aos nossos corações, e essa semana, falando sobre a graça do Senhor é suficiente. Em outras palavras, a minha graça te basta, quer dizer que a graça do Senhor, ela é suficiente. Então nós temos aqui 2 pontos, né? Um contraponto. De um lado, eu sou incapaz. De um lado, eu sou insuficiente. Eu não sou completo em mim mesmo. O meu serviço depende de outros. Amém. O que eu faço, eu não faço sozinho de uma maneira perfeita. Sim. Eu preciso estar acompanhado. Esse é o princípio do corpo. Amém. Então, de um lado, eu sou insuficiente. Mas, de outro lado, a graça do Senhor é suficiente. Amém. Ou seja, quando eu Graças proclamo que Ele é suficiente, eu estou falando que tudo depende dEle. Amém. Ele é a fonte, Ele é a origem, Ele é o rico suprimento. Amém. E tudo que eu preciso, tudo que eu necessito no ministério, no viver da igreja, no meu serviço a Deus, no meu casamento, Sim. a graça é suficiente. Ou seja, Amém. o que eu preciso? A graça. E ela me basta. Amém. Impressionante que as mensagens que temos ouvido nas últimas semanas falam justamente sobre o ministro da Nova Aliança. O ministro da Nova Aliança, nós temos sempre falado que ele é constituído do ministério do Espírito. A função dele é ministrar Cristo aos filhos de Deus, alimentando-os, suprindo-os, mas para isso ele precisa receber a abundância da graça de Deus. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser fortalecido, por isso que ele tem comunhão com Deus. Amém? Essa comunhão com Deus é desfrutar Cristo como graça suficiente, que é capaz de
infundir em nós os elementos de Cristo para sermos tais ministros da nova aliança, que não são suficientes em si mesmos. Dependem da graça energizando-os, quer esteja bem ou esteja em tribulação, em sofrimentos, em restrições, em todo o tempo. A graça nos é suficiente. Tem até um hino, né, que diz, né? Sim. Minha graça, pois, a tua graça, pois, me basta a mim. Sim, sempre, 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 vem meu Salvador repetir. Perfeito é o poder da fraqueza, minha graça, pois, basta a ti. Maravilhoso. Aleluia. Esse é o princípio. Essa semana nós vemos também o princípio da coordenação. Isso. Né, dos membros do corpo de Cristo. Amém. A graça é o elemento supridor. Sim. A graça é o combustível. Amém. É o que o corpo precisa para poder cumprir cabalmente a comissão que Deus determinou. Amém. Nós somos apenas um membro do corpo. Não Sim. apenas um membro. Nós somos um importante membro do corpo. Amém. Mas, de outro lado, somos apenas um membro do corpo. Isso Amém. indica que nós precisamos uns dos outros. Sim. Irmãos, isso nos traz uma segurança. Falando como quem serve a igreja de Deus, que segurança eu encontro nos meus irmãos. Amém. Aqueles que o Senhor colocou para servir junto comigo. Sim. Se eu sirvo ao serviço de crianças, os outros coordenadores junto comigo, os irmãos e as irmãs, eles não são os meus concorrentes, pelo contrário. Nós somos companheiros de caminhada e junto nós estamos lutando pela mesma edificação. Amém. E que segurança eu tenho quando eu não estou só? Se tudo dependesse de mim, que fracasso seria a obra de Deus? É verdade. Se tudo dependesse de mim, a minha impressão, a minha imagem seria transmitida no serviço e ela não seria adequada, Deus não seria expresso. É verdade. Mas uma vez que eu tenho a companhia dos irmãos, uma vez que eu tenho companheiros e eu estou vinculado pela graça aos outros membros do corpo de Cristo, tudo que é feito em coordenação e comunhão. Amém. E há essa edificação. E eu me sinto seguro em servir junto com Deus. Sim. Eu me sinto seguro em servir junto com os irmãos que Deus colocou ao meu redor. Amém. Isso, além de ser segurança para mim, me guardar o meu coração. Graças a Deus. É o que o Senhor precisa para edificar. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de colocar, mais uma vez, que o que se trata, né, com respeito ao ministro da nova aliança, ele não serve só, ele serve em coordenação, em unidade e unanimidade. Amém. E nisso aí, o Espírito pode suprir a graça. Se tem um membro mais fraco, o outro que está mais forte equilibra o mais fraco. Então, no corpo de Cristo, todos os membros funcionam, porque eles têm funções, eles receberam talento para negociar, eles têm seus dons, que quando aperfeiçoados para o corpo, para a igreja, tornam-se em ministérios. E a função desses muitos ministérios que há no corpo de Cristo, que é a igreja, é justamente visando a edificação do corpo de Cristo. Isso requer a graça, fortalecendo, energizando, como dissemos, e requer que esse ministério que é do Espírito, que está no corpo, cada um exercendo a sua função, seu ministério, ele coopera para o ministério que visa essa edificação. Amém. E assim, todos podem crescer, chegar à estatura de Cristo, à maturidade, e assim reinar com o Senhor. Amém. Mas o mais importante, você tem que atentar para que o Senhor Jesus disse. Em João 5,30 ele diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo. Esse é um tópico da mensagem dessa semana, que é justamente não ser suficiente nem fazer nada de si mesmo. O Senhor Jesus disse: na forma porque ouço, julgo. E ele ainda fala: o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amém. Quem enviou Jesus? Deus Pai. Então Jesus, quando veio como filho, ele submeteu à vontade do Pai. Amém.
ele procurou satisfazer, cumprir o propósito da vontade de Deus, e ele se entregou em resgate de nós todos. Para quê? Para nos levar em ressurreição de volta a Deus, para que Deus possa obter em nós, então, essa edificação, esse corpo constituído de muitos membros. Infelizmente há muitos membros espalhados. Eles precisam ser coordenados no corpo, eles não podem estar dispersos. Deus não se agrada disso. Em 1 Coríntios 12 mostra claro que Deus é que ajunta o corpo. Amém. Deus é que ajunta os membros, constituindo o corpo. Eu gostaria de resumir só um pontinho, nós estamos chegando ao final. Amém. Aí você fecha para nós lá, que os membros têm suas funções, pois eles formam porque eles foram comissionados por Deus e foram disponibilizados em Cristo para serem edificados, ou para se edificarem entre si como corpo de Cristo, usando seus dons, tornando-os em ministério. Amém. Isso constitui o corpo de Cristo. Amém. Mostrando que cada membro é apenas um vaso, e ele está cheio de Cristo, que é o tesouro. Então ele deve honrar o tesouro dentro de si. Amém? Glória a Deus. Então esse é o primeiro episódio da semana. Queremos encorajar os irmãos a estarem desfrutando do alimento diário. Sim. Logo pela manhã, não perca tempo. Se precisar acordar mais cedo, acorde um pouco mais cedo. Amém. Mas não saia de casa antes de ter o seu devocional, a sua comunhão com o Senhor. Sim. Fechando aqui esse ponto, nossos amados irmãos, sexta-feira vai concluir a mensagem dessa Amém. semana. Mas eu quero ler Graças também a na Deus. mensagem de hoje, a mensagem de terça-feira, que fala servir de acordo com a vontade de Deus. Tem um ponto muito rico, Sim. que fala assim, ó: no corpo de Cristo, cada membro tem sua função. Amém. Portanto, é fundamental que você encontre sua função no corpo. Para isso, tenha comunhão com os irmãos que o Senhor colocou à frente da igreja. Amém. Eles certamente o ajudarão a identificá-la. Ao encontrar sua função, você deve desempenhá-la com afinco, Amém. diligência, Sim. esmero e generosidade, com vistas à edificação Amém. da igreja. Louvado seja o nome do Amém. Senhor. Você leu o que eu resumi no final. É isso aí. O seu desfrute É isso aí. e o meu desfrute. Acha? Mostrando que nós estamos coordenados, unânimes, com o mesmo espírito, no mesmo sentir, Somos no mesmo parecer, com a mesma alma. Assim, Deus tem expressão em cada cidade nessa terra. Amado irmão, Jesus tenha é o um bom Senhor. dia. Jesus Amém. é o Senhor. E a graça te basta. Isso, Amém. a graça te basta. Amém. Cante esse hino. Glória a Deus. Amém.